Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 42. A palavra de Deus nos diz em Jó, capítulo 43, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Aqui Deus falando para Jó: vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Isofar de Namate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nesta noite nós não venhamos somente ouvir a Tua palavra, mas que o Senhor venha se revelar a cada um que está aqui nesta noite, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra, a Tua verdade, que ela venha penetrar o mais profundo e íntimo de cada coração, ó Deus. Ó Senhor, que esta palavra venha, Senhor, frutificar a 100 por 1, e cada mente seja levada cativa ao Teu trono da graça, Senhor. E a porção que o Senhor tem para cada um que está aqui nessa noite seja liberada, Senhor, conforme esta palavra é pregada. Porque eu sei, Deus, que o Senhor nos levará, Senhor, não somente a Te ouvir, mas ver o Senhor agindo em nossas vidas, ver o Senhor agindo através das nossas vidas nesses dias. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. A história de Jó, eu creio que ela é praticamente conhecida por todos nós que estamos aqui. Mas eu preciso relembrar, talvez você que não conhece, porque talvez há pessoas aqui nessa noite que não sabem quem é Jó. E Jó, quanto à sua pessoa, Jó ele era um homem o quê? Como nós vemos lá em Jó capítulo 1. Jó era um homem íntegro, irrepreensível, justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal. Então Jó era um homem de Deus. Quanto à sua pessoa, quanto às suas posses, Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Então Jó
era conhecido. Jó tinha uma fama e uma riqueza que era conhecida em todo o Oriente. Toda a região que ele vivia ali conhecia quem era Jó, sabia quem era Jó. E quanto à família de Jó? Jó era um homem que guiava a sua casa para Deus. Jó era um homem que direcionava a sua família para Deus, ao ponto que quando seus filhos se reuniam para festejar, após eles festejarem, Jó fazia o quê? Jó purificava os seus filhos. Jó apresentava holocaustos. O que é um holocausto? É um sacrifício totalmente queimado, tá? Então, não dá para aproveitar nada, porque no Antigo Testamento tem ofertas de paz, pacíficas, que aí você comia também junto, mas o holocausto é o quê? Queima tudo, não sobra nada. Porque é para quem? O holocausto ele é totalmente para Deus. Então Jó fazia o quê? Oferecia holocausto pelos seus filhos, isso de madrugada, ao favor do quê? De cada um deles. Quem sabe algum filho meu pecou. Se pecou, Deus, eu já estou intercedendo por ele, eu já estou clamando pela vida dele. Vocês acham que Jó é um exemplo para nós, sim ou não? Jó é um exemplo para cada um de nós, um exemplo de homem, um homem também que teve sucesso profissional, material, e um homem também que teve sucesso na sua casa e na sua família. E nós vamos ver lá em Jó capítulo 1 que Deus tinha os seus olhos voltados para Jó e para a sua família, para os seus bens. E nós sabemos disso porque a palavra de Jesus diz isso. Aí minha pergunta é: um homem que teme a Deus, um homem irrepreensível, íntegro, justo, um homem que é irrepreensível, não tem o que se falar dele ou da sua família, será que coisas ruins podem acontecer com uma pessoa assim? Será que um servo de Deus fiel pode passar por lutas difíceis e terríveis na sua vida? É aí que entra. Um dia está lá no céu, tem uma reunião, e os anjos vão se apresentar diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Jó capítulo 1 que Satanás também apresenta-se diante de Deus. E Deus vai falar assim: e aí, Satanás, onde você vem? Estou perambulando pela terra, né? Porque é isso que Satanás faz, né? Ele fica andando procurando problema e gerando problema, e perambula por ele. Não vai ser um perambulador também não, amém? Levar problema para os lugares aí, tem gente que é assim, né? Vai perambulando, procurando problema e arrumando problema. E Deus vai falar assim: Deus vai falar de Jó, não é Satanás que vai falar de Jó, Deus vai falar de Jó. Você viu o meu servo Jó? Porque Deus via Jó, os olhos de Deus estavam voltados para Jó. Você viu meu servo Jó? Olha, um homem irrepreensível, íntegro, justo, evita o mal, que teme a mim. Satanás fala: eu vi. Só que tem um detalhe, Senhor, ele só teme ao Senhor porque o Senhor o abençoa. Porque o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, da casa dele, dos filhos dele. O Senhor colocou uma cerca ao redor dos bens dele. A palavra que é usada aqui é cerca em volta dele. Deus tinha colocado uma cerca em volta de Jó. Eu tenho até o costume às vezes de orar assim: Senhor Deus, cerca a minha casa, cerca a minha família, né? Esconda-me na tua presença, no teu esconderijo, né? Livra-me, Senhor, livra-me do mal, livra-me do maligno. São orações bíblicas que nós temos que fazer pela nossa vida e pela nossa casa, amém? Então Deus era uma cerca ao redor de Jó, de tudo que ele tinha. Então Satanás fala assim: deixa eu então tocar nisso. Deus fala: então eu permito que você toque, só não tire a vida dele, mas você pode tocar em tudo que ele tem. O que acontece? Tudo aquilo que nós vimos que Jó tinha aqui, bois, camelos, vai tudo. E não somente isso. Quando chega o último mensageiro fala o quê? O que o último mensageiro fala? Seus filhos estavam lá, veio um vendaval, derrubou, morreu todos os seus filhos. Gente, quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Você tem 10 filhos, morreu um já é difícil? Morreu um só? Morreu todos. Jó, quando ele vê aquilo, ele se rasga as suas vestes, rapa a cabeça, se prostra em terra, em adoração, e diz: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de alguma coisa.
Gente, Jó era um homem. Quem conseguiria proceder dessa forma? Jó chorou? Chorou. Jó lamentou? Lamentou, mas ele não culpou a Deus. Ele não culpou a Deus. E tem um detalhe aqui também: Satanás só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Gente, macumba não tem poder contra a tua vida, porque nada tem poder mais do que o sangue de Jesus que está sobre a tua vida. Amém? Então você pode ficar, você está em Cristo Jesus, você está firmado em Deus, pode ficar em paz. O sangue de Jesus está sobre a tua vida, as asas do Senhor te cobrem, o Senhor dá ordem aos teus anjos na tua entrada, na tua saída, no seu deitar, no seu levantar. A mão do Senhor está sobre você, o braço forte do Senhor abre os teus caminhos, então pode ficar em paz. Satanás só pode fazer algo contra as nossas vidas se Deus permitir. Assim como Paulo, por uma permissão de Deus, tinha um espinho na carne, que Paulo vai falar que era o quê? O mensageiro de quem? O mensageiro de Satanás. Mas foi por permissão de quem? De Deus. Então Jó, diante de tudo isso, ele chora, ele lamenta, mas ele não culpa Deus. Podia parar por aí? Já seria difícil? Já seria difícil. Mas outro momento é uma reunião no céu, e os anjos se apresentam diante de Deus, e Satanás se apresenta diante de Deus. Aí Deus fala para Satanás assim: e aí, o que você está fazendo? Estou perambulando. Satanás só perambulando. Aí Deus fala: Satanás, viu meu servo Jó? Mesmo você arrancando tudo que ele tinha, mesmo você tocando nele, arrancando tudo que ele tinha, ele se mantém íntegro, apesar de você ter me instigado contra ele. Perdeu tudo, mas ele continuava íntegro, completo, inteiro diante de Deus, irrepreensível. Aí Satanás vai falar assim, pele por pele. Satanás está o quê? Furioso. Deixa então fazer o quê? Quando eu tocar na carne dele, o homem dá tudo pela sua vida. Então eu posso tocar na carne dele? O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Agora, além de Jó ter perdido tudo, Jó perde a sua saúde. Satanás toca no físico de Jó e enche de ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Ele pega a capa e começa a fazer o quê? A se coçar. Ele vai se coçando com os cacos. Está fácil? Não. Aí ele tem uma mulher do lado dele, a esposa. O que a esposa fala para ele? Você mantém a sua integridade, você se mantém íntegro, Jó. Você não vai blasfemar contra Deus, você não vai murmurar, você não vai questionar seu Deus, não. Amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó responde: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Gente, que homem de Deus, não é assim ou não? Por muito menos, às vezes a gente está murmurando e reclamando. Por muito menos. Esse homem, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele só não perdeu a sua identidade em Deus. Ele só não perdeu a sua visão de quem é Deus e de quem que ele é. E Jó ali, lamentando, chorando, chega quem? Chega amigos de Jó. Chega os amigos de Jó. Bildade, Elifaz e Zofar. E nos 7 primeiros dias eles se juntam com Jó e eles começam a lamentar e chorar com Jó. Eles se humilham com Jó e não falam nada. Gente, amigo assim é bom? Sim ou não? Amigo que entende a sua dor, amigo que chora com você. Só que aí, depois desses 7 dias, Jó começa a fazer alguma coisa. Jó começa a falar. Ele começa a falar: maldito o dia que nasci, que minha mãe disse, nasceu menino, ele vai se lamentar. Ele começa a lamentar. E quando ele começa a se lamentar, quem está ali com ele? Seus amigos. E aí, ao invés dos amigos apoiarem ele, dar uma força para ele, agora os amigos começam a falar o que para ele? Para com isso, você pecou. Aí os amigos começam a acusar. Os amigos que em primeiro momento estavam ali ajudando, ficando quietos, agora começam a acusar e condenar Jó. Gente, amigo que ora por você é bom? Amigo que intercede por você é bom? Amigo que repreende você em amor é bom? É bom, né? Quando te repreende em amor. Mas agora cuidado com esses amigos que às vezes vão te dar conselhos e vão falar coisas para você. Mas você vai continuar servindo a Deus? Olha o que está acontecendo com você. Esses amigos que não são amigos.
Cuidado para não ouvir pessoas que, ao invés de te aproximar de Deus, vão te afastar de Deus. Cuidado com pessoas que, ao invés de te ajudarem a te levantar, vão fazer o que com você? Vão te afundar ainda mais. E aqui nós aprendemos já algumas verdades. Eu estou só na introdução ainda, mas nós aprendemos que servir a Deus com integridade, com temor ao Senhor, isso não nos impede de passar lutas, dificuldades e provações na nossa vida. Servir a Deus com integridade não é uma certeza de que nós não vamos passar por lutas na nossa vida, mas há uma certeza que nós temos que ter, que tudo que nós vamos passar é por permissão de Deus. O cristão, tudo que o cristão passa de luta e de dificuldade na vida dele é por permissão de Deus. Eu sempre lembro de Paulo. Paulo passou luta. Gente, Paulo foi chicoteado, Paulo foi espancado, Paulo foi jogado como morto num precipício, Paulo sofreu 3 naufrágios, né? Eu sempre brinco, né? Falo assim, imagina você que é pescador, um naufrágio é difícil, imagina 3 barcos afundar com você. Perigo dos judeus, perigo dos gregos, passou luta para tudo quanto é lado. Paulo falou, Senhor, me ajuda, está difícil agora, foi um espinho na carne. Deus falou o que para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não existe nada que nós não vamos passar que não seja permissão de Deus. E Deus não vai permitir que você seja provado além daquilo que você pode suportar. Mas uma coisa é certa, quanto maior o nosso chamado, maior vai ser a nossa luta, tenha certeza disso. Quanto mais você se permitir ser usado por Deus, não fique pensando que quanto mais você permite ser usado por Deus, menos luta você vai ter. Quanto mais você se permite ser usado por Deus, mais luta você vai ter. Porque mais inferno você vai ter que lutar contra o inferno, mais posicionamento você vai ter que ter na sociedade, mais coisas você vai ter que fazer que é contrário ao que o mundo pensa. Então, quanto mais você se posiciona em Deus, você não atrai mais amigos, você atrai mais inimigos, você traz mais olhares de inveja, você atrai mais perseguições. Por quê? Porque você está se destacando. E Jó era um homem que se destacava. Aí você também tem que escolher o nível de vida que você quer viver. Amém? Você tem que escolher isso. Outra verdade que nós aprendemos aqui na introdução, que nem a pessoa mais próxima de você às vezes vai entender o que você está passando. Gente, aqui nem a esposa de Jó entendeu o que ele estava passando. Então eu quero falar para você, às vezes o teu esposo, às vezes a tua esposa não vai entender o que você está passando. Você já tentou explicar 1, 2, 3 vezes, seu marido, tua esposa não entendeu? Não tente explicar de novo. O que você sabe que tem que fazer? Buscar o Senhor. Amém? Porque nem às vezes a pessoa que está do teu lado vai entender o que você está passando. Porque ela não sabe realmente o que você está passando, ela não sabe. Mas Deus sabe o que você está passando, amém? Deus sabe exatamente o que você está enfrentando. E Deus tem a provisão exata que você precisa. Então você não tem que buscar resposta em homens, em pessoas, mas você tem que buscar ouvir algo diretamente de quem? De Deus. Amém? Então cuidado, pior que você não tem que ficar reclamando perto do marido, pior que você tem que ficar murmurando perto da esposa. Você tem que orar e chorar diante de Deus. Amém? O que nós aprendemos aqui também nessa introdução? Que enquanto a vida está do nosso lado para nos auxiliar, nos consolar, é bom. Mas se prepara, que até os teus melhores amigos, em algum momento, podem se voltar contra você. Sabia disso? Sabia que até às vezes um melhor amigo, em algum momento, ele pode se voltar contra você? Então cuidado. Amém, igreja? Está entendendo essas dicas de Deus para a sua vida? Então não coloque sua esperança em homens, não espera nada de homens. Enquanto Jó, ele ficou olhando para a dor dele, para a luta dele, porque ele começa a lamentar diante de Deus: Senhor, eu sou um homem ímpio, eu te servi assim. E Jó começa a lamentar: olha para a minha situação, olha como eu estou. Enquanto o Jó procurou nele resposta, ele teve resposta? Não. Teve resposta, sim ou não? Não. Enquanto Jó ficou ouvindo seus amigos e ficou tentando se justificar para seus amigos: não, eu tenho a Deus mesmo de arca. Jó teve resposta? Não.
Mas quando Jó parou para ouvir a Deus, ele não somente ouviu a Deus, mas ele viu a Deus, e Deus mostrou o que ele tinha para a vida de Jó. Deus não quer que você venha somente ouvir, mas Deus quer que você venha ver aquilo que Ele quer fazer na sua vida, amém? E o tema da minha mensagem é: há tempo de ouvir, mas há tempo de ver o Senhor, amém? Talvez você tenha ouvido muitas coisas, talvez você tenha ouvido muito de Deus, você tenha ouvido muitas pregações, tenha ouvido muitos louvores, você já ouviu de Deus em muitas igrejas, você já ouviu de Deus de tudo quanto é jeito, mas talvez você não viu Deus agindo ainda em algumas coisas na sua vida. Eu quero dizer para você, há um tempo de ouvir, mas há um tempo que você vai ver Deus ainda agindo na sua vida, amém? Glória a Deus! E nesse momento, passa tudo lá, então passa tudo isso. Então o tema da mensagem é: há um tempo de ouvir, mas há tempo de ver o Senhor. E passa lá, Jó e os amigos dele falando. Até que surge um homem chamado o quê? No capítulo 32, surge um homem chamado Eliú. E Eliú fala assim: Jó, para de se justificar diante de Deus. Eliú surge e fala assim: Jó, para de se justificar diante de Deus. Capítulo 32. É um quarto amigo, que era o mais novo, era o mais jovem. E esse amigo mais jovem fala assim: esperei os mais velhos falar, né? Agora é minha vez de falar também. Então, para falar: Jó, para de se justificar. E amigos de Jó, vocês estão falando besteira, porque vocês não entendem Deus, vocês não compreendem, vocês nem sabem o que vocês estão falando. E Eliú, ele começa a falar de Deus. E Eliú, esse amigo, esse quarto amigo de Jó, ele começa a falar quem é Deus, o que Deus faz, como Deus age, e que há coisas que nós não entendemos, as coisas das quais nós não compreendemos da vida. E ele começa a glorificar e exaltar a Deus. E é interessante que quando Eliú termina a sua fala, logo a Eliú terminar a sua fala, alguém fala alguma coisa? Sabe quem fala? Capítulo 38, Deus fala. Olha que interessante. Quando Eliú começa a falar que há coisas que não se entende, da soberania de Deus, da grandeza de Deus, de que há coisas que os homens não entendem, alguém começa a falar agora, e é Deus. E Jó capítulo 38 diz assim: e Deus falou a Jó por meio do redemoinho, ou em algumas versões, no meio da tempestade. Porque essa palavra no hebraico ela pode ser traduzida tanto por redemoinho como por tempestade. Então Deus quer que você pare de reclamar e de se justificar e comece a adorar Ele. Falar assim: Senhor, existem coisas que eu não entendo, existem coisas as quais eu não compreendo, mas eu continuo crendo que o Senhor está sobre o trono, eu continuo crendo que o Senhor está sobre o controle, eu continuo crendo que o Senhor que fez tudo isso de uma forma maravilhosa, que eu nem entendo tudo que o Senhor fez. E aqui, olhando para tudo que o Senhor criou, eu não consigo explicar todas as coisas, quem dirá eu explicar a minha própria vida? Eu somente tenho que te adorar, somente tenho que te exaltar. Como Jó não faz isso, o seu amigo faz isso por ele. E aí Deus se revela no meio da tempestade. Deus vai falar com você no meio do redemoinho. Deus vai falar com você no olho do furacão. Deus vai falar com você no meio da tempestade. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó capítulo 40, versículo 1. E o Senhor disse a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso, né? O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa. Então Deus está falando aqui para Jó: Jó, você tem alguma coisa para me falar? Jó responde ao Senhor, versículo 3: sou indigno, como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Então Deus tem algo para falar para você nessa noite. Põe a mão sobre a sua boca. Se não for para adorar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, faz o quê? Põe a mão sobre a sua boca. Ora, chora, busca a Deus, porque é no silêncio que Deus vai falar com você. Deus falou com Elias quando? Na caverna. No barulho ou no silêncio? No silêncio. Para ouvir a Deus a gente precisa de silêncio, amém? Então existem momentos que o mundo vai estar falando um monte de coisa,
Amigos vão estar falando um monte de coisa no nosso ouvido. Familiar vai estar falando um monte de coisa no nosso ouvido. Satanás vai estar soprando no teu ouvido, falando várias coisas. Mas você precisa parar, orar, se humilhar diante de Deus para ouvir ao Senhor. Não é ouvir as pessoas, você precisa ouvir a Deus. E quando você ouvir a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Então, quando nós não somente ouvimos, nós vemos o agir do Senhor. Quando nós vemos o Senhor e o seu agir? Primeiro, quando nós vamos não somente ouvir, mas ver o Senhor e seu agir. Primeiro, quando nós reconhecemos que o Senhor pode fazer todas as coisas e os seus planos não podem ser frustrados. Senhor, está tudo no controle do Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Shaddai. Não há Deus como o Senhor. Não há debaixo da terra, não há na terra, não há acima da terra Deus como o Senhor. O Senhor é o Deus que criou tudo. O Senhor é o Deus que me formou, que me fez. Senhor, Tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Amém? Glória a Deus. Precisamos reconhecer esse nosso Deus. Momentos de tribulação. Sabe o que o momento de tribulação vai trazer para você? O momento de tribulação vai te trazer uma grande tribulação. Presta atenção nisso. Uma grande tribulação vai te trazer uma grande visão de Deus, uma grande revelação de quem Deus é para você, e uma grande provisão de Deus, de cuidado de Deus sobre a tua vida. A grande tribulação no fim vai te trazer grande visão e grande provisão. Porque antes de Jó ver a Deus, quem que via Jó? Deus já via Jó. Antes de você ver a Deus, tenha certeza de uma coisa, que Deus já está te vendo. Antes de você ver a Deus, você está caminhando na presença de Deus, está temendo ao Senhor, está buscando fazer as coisas certas para Deus, está buscando ver uma vida íntegra diante do Senhor. Eu quero dizer para você, você às vezes não viu Deus ainda, você não viu Deus fazendo algumas coisas, mas Deus já está te vendo. Deus está vendo a tua caminhada, Deus está vendo como você está se portando. Antes de Jó ver a Deus, Jó imaginou que ele ia suportar tudo aquilo que ele passou. Gente, quantas vezes a gente entra em algumas situações, a gente pensa assim, eu não vou suportar, não vou aguentar, não vou dar conta, meu Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está vivo aqui nessa noite? Você suportou? Você aguentou? Porque Deus estava te vendo e Deus estava te sustentando. E Deus não permitiu que você seja provado além daquilo que você pode suportar. Glória a Deus, igreja. Às vezes a gente pensa, ele não aguentar, esse para mim não tem como. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus nos leva a ultrapassar os nossos limites humanos. Porque agora a gente não vive só na limitação humana, mas agora a gente tem um poder ilimitado do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Porque já lá em João capítulo 3 é dito assim, João, falando agora também, né? João Batista, falando acerca de Jesus: aquele que vem após mim, ele vos dará do Espírito sem limitações. O Espírito de Deus hoje nos é dado o quê? De forma ilimitada. Quanto mais eu busco, mais cheio eu sou. Quanto mais eu adoro, mais cheio eu sou. Quanto mais eu me rendo a Deus, quanto mais eu me humilho da presença de Deus, mais o Espírito Santo de Deus me enche. Não tem limite para isso, porque Ele dá do Espírito sem limitação. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, Tu podes fazer todas as coisas. Mateus 19:26 diz o quê? Jesus olhou para os discípulos e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então quer dizer para você mais uma vez essa noite, para nós existem impossibilidades, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus para a sua vida vão se frustrar. Talvez você está no momento da sua vida que você não entende o que você está passando, está chorando, está apertado, está difícil, está complicado, está doendo, é luta, é enfermidade, é crise. Mas eu quero dizer para você, nenhum, diga comigo assim, nenhum plano de Deus
vai se frustrar para a minha vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Jó, e aqui Deus vai falar, né, de Jó, falando acerca dele mesmo, que Deus tinha falado para ele: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Aí Jó fala: certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Aí eu quero falar aquele texto de novo que eu amo, Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis, não dá para sondar, são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem? Alguém? Alguém? Alguém conheceu a mente do Senhor? Alguém dá conselho para Deus? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Jó questionou, não entendia, mas aí ele entendeu algo. Ele entendeu que eram coisas tão grandes, que eram coisas tão maravilhosas, que ele realmente não ia compreender tentando achar justificativa nele, ou ouvindo dos amigos alguma coisa. Ele só foi provar daquilo que é maravilhoso, entender as coisas maravilhosas de Deus, quando Deus falou com ele, quando Deus se revelou a ele. Então, volto a dizer para você: para de buscar em você ou nas pessoas respostas. As suas respostas estão em Deus, amém? É Deus que vai te revelar, para que você entenda, para que você veja coisas que você não consegue nem sequer explicar em palavras. E como é bom quando a gente caminha com Deus e Deus age na nossa vida. Eu lembro um dia que meu pai me falou assim: meu pai falou assim, filho, tem coisas que não dá para explicar o que Deus faz na sua vida. Meu pai falando, né, um dia comigo, falou assim: não tem como explicar. Porque ele falou assim: eu fico surpreso da forma que Deus às vezes faz algumas coisas. Gente, tem hora que não tem muita explicação o que Deus faz na nossa vida. Tem explicação? Seja sincero. Amém? Existem coisas que as pessoas, elas não vão conseguir explicar. Mas por quê? Porque é Deus que está fazendo. E aquilo que Deus faz, muitas vezes o homem não consegue explicar. Amém, igreja? Glória a Deus. E Deus não quer só te dar uma resposta, porque Deus, como diz o versículo 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Deus não quer que você venha somente ouvir, mas Deus quer que você venha vê-lo, conhecê-lo na intimidade, na profundidade, e você venha ver o que Deus pode fazer na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. E Jó faz o quê? Por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Todos os homens que tiveram uma grande revelação de Deus, eles ficam assustados com Deus. Quando Moisés está lá, e ele vê uma sarça pegando fogo, você acha que ele fica assustado, sim ou não? Aquilo não se consome, ele se aproxima. Quando ele está se aproximando, ele imagina uma sarça pegando fogo falar com você. Você assusta ou não? Meu Deus do céu, o que é isso? Misericórdia. Tira as sandálias dos teus pés, porque você está pisando em um lugar santo. E ali Deus começa a falar com Moisés. Isaías profeta, profetizando lá, parece capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Está profetizando contra o povo pecador, se arrepende, ó. Os cultos que vocês estão dando para Deus não servem para nada, não prestam para nada. Para que vocês não guardam o sábado, está tudo errado. Vocês estão adorando a Deus com um sacrifício tudo ruim, vocês dão pior para Deus no sacrifício. Só que chega uma hora que Isaías vê o quê? No ano que morreu o rei Uzias, eis que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Eu vi serafins
O que são serafins? Anjos de fogo. E esses serafins, o que eles faziam? Eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E diz que a fumaça encheu o templo, as paredes começaram a tremer. Você acha, a hora que você vê isso, o que você pensa? Acabou, eu morri, né? Se eu estou vendo Deus, é porque eu morri, se não, morri. Meu Deus, tremendo, fumaça, Deus no trono, acabou, morri. Qual que é a resposta de Deus para Isaías? Ai de mim, que sou pecador, estou morrendo. Sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios. Aí Deus fala assim: Isaías, você entendeu quem eu sou agora, né? Você profetizava, mas nem você me conhecia nessa profundidade. Estou te tocando agora com brasa viva no altar, porque eu vou te levar para um novo nível. Eu vou te levar para um novo momento. Um homem que viu a Deus. Elias está lá. Deus usa ele de uma forma poderosa. Fogo desce do céu. O povo se prostra e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não chove há 3 anos e meio. Elias fala: vai chover. Está vendo a nuvem lá? Vai chover, vem a chuva. Ele corre mais rápido que o carro de Acabe na chuva. O que é carro? Cavalo. Ele corre mais rápido que um cavalo. Do nada ele escuta assim: Jezabel quer te matar, né? Porque sempre vai surgir o Satanás da vida para querer matar, acabar com a nossa vida. O que Elias faz? Rapaz do céu, cai fogo do céu em Jezabel. Então lá, né? Eu orei lá, Deus mandou fogo do céu. Agora Deus vai mandar fogo do céu e vai acabar com Jezabel. Não, sabe o que Elias faz? Senhor, eu não sou melhor que ninguém, cansei disso aqui. Vai lá, senta debaixo da árvore, lá no deserto, fica lá. Deus manda o anjo: come, se levanta. Não vou ficar aqui. Come de novo, o anjo procura de novo. Vai. Elias vai para onde? Vai lá para o Horebe, o monte de Deus. Ele fala assim: então, já que Deus quer que eu vou, eu quero ver o que Deus tem para falar comigo. Elias não vai para qualquer caverna. Elias vai para a caverna no monte Horebe, porque ele quer ver o que Deus tem para falar para ele. Você tem que saber para os lugares que você vai ouvir a Deus, amém? Elias sabe para onde está indo ouvir a Deus. E vem fogo, vem terremoto, vem isso, vem aquilo. Aí vem o quê? Uma brisa suave. E Deus fala com Elias: Elias, volta pelo caminho que você veio, porque ainda tem algo para fazer através da sua vida. Você vai ungir rei. E você não vai só ungir rei, não. Você vai ainda levantar um discípulo chamado Eliseu. Porque aquilo que eu comecei através de você, tem muita coisa ainda para acontecer através daquilo que você recebeu de mim. Aquilo que Deus te deu não vai parar no meio do caminho, amém, igreja? Porque Jó poderia ter parado no meio do caminho, mas a gente vai ver daqui a pouco nós vamos ver o que Deus faz com Jó. Aquilo que Deus começou na sua vida não vai parar no meio do caminho. Deus vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos lamentar, a gente pode. A gente não pode murmurar, porque murmurar é duvidar do que Deus vai fazer. Lamentar é o quê? Igual lá em Salmos, o salmista se lamenta: ó Deus, tem misericórdia de mim, olha meus inimigos, intervém em meu favor. Lamentar você pode, agora murmurar você não pode. Se lamentar não pudesse, não teria um livro chamado Lamentações, né? De Jeremias. Então lamentar você pode, chorar você pode. Você não pode falar assim: Deus, cadê o Senhor na minha vida? Né? O Senhor não faz nada, o senhor duvido do Senhor, será que o Senhor existe mesmo? Estou duvidando do Senhor, o Senhor não age, não faz. Você não pode duvidar de Deus. Você não pode duvidar daquilo que Deus tem para a sua vida. Agora lamentar você pode, mas lamentar não vai resolver até você decidir ouvir a Deus e ver a Deus. Então Deus quer que você ouça, mas Deus também quer que você veja. Amém? Amém, igreja? Então nós vimos aqui que Deus pode fazer a todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E que você não vai somente ouvir, mas você vai ver ao Senhor e vai ver aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Segundo, Deus te restaurará e ainda te usará. Deus te restaurará e te usará. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz: estou indignado com você e com seus amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Enquanto você quiser ficar se justificando diante das pessoas, não vai dar em nada.
Para de se justificar diante dos outros. Enquanto Jó ficou se justificando diante das pessoas, ele ouviu a Deus? Gente, a gente procura fazer as coisas certas, né, pastor? Nós procuramos fazer as coisas com temor. Nós procuramos fazer as coisas da forma certa aqui na igreja. E tem hora que as pessoas vêm falar coisas que são mentiras acerca de nós. Vai adiantar a gente ficar se justificando? Não vai adiantar a gente ficar se justificando. Deixa com Deus. Quem vai te justificar é Deus, amém? Quem justificou a Jó não foram as suas palavras, mas quem justificou a Jó foram as suas obras, e o temor que ele teve a Deus, a experiência que ele teve com Deus, aquilo que ele vivia com Deus. O que vai te justificar, quem vai te justificar é Deus, e aquilo que você está vivendo diante de Deus, porque aquilo que você está vivendo diante de Deus não tem como as pessoas questionarem ou apagarem. Amém? Então para de se justificar. E é interessante que aqui vai falar que Deus está indignado, não porque daquilo que falaram contra Jó também, mas olha que interessante, vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. A questão não é a ofensa contra Jó, a questão é a ofensa contra quem? Contra Deus. Porque Jó em todo momento, quem que ele defendeu? Jó em todo momento contra quem que ele não pecou? Contra Deus. Enquanto você quiser se justificar, não vai resolver nada. Mas enquanto você continuar defendendo a Deus, como o meu servo Jó, enquanto você continuar adorando a Deus, enquanto você continuar reconhecendo quem é Deus, quem vai te defender é Deus. Você não precisa se defender, quem vai te defender é o Senhor. Enquanto você fala do Senhor, o Senhor vai falar a teu respeito. Enquanto você honra o Senhor, quem vai te honrar é Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Então o que Deus fez com os lábios dele? Ele honrou a Deus, ele adorou a Deus. E quando nós adoramos e honramos a Deus com os nossos lábios, o Senhor abre a boca dele e nos honra com os lábios dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 8: vão agora até meu servo Jó, levem novilhos, 7 novilhos, 7 carneiros, com eles apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Namate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mais uma vez aqui Deus está justificando quem? Deus está justificando Jó. E ali Deus vai fazer o que com Jó? Deus vai começar a restauração de Jó. E a primeira restauração que Jó tem na vida dele é uma restauração espiritual. Porque imagina, Jó está arrebentado. Você acha que Jó tinha vontade de orar para alguém? Jó está quebrado, você acha que tem vontade de orar para alguém? Eu orava pelos meus filhos todas as vezes, e enquanto os filhos eles morreram. Minha oração não serve para nada. Eu não vou orar por ninguém, não vou fazer mais nada. Deus fala assim: Jó, você vai orar assim, porque eu estou começando uma restauração na sua vida. Eu estou começando a fazer algo novo agora que você nunca viu. Coisas grandiosas demais mesmo. Você não entendia, mas agora você vai entender. Às vezes você não está entendendo o que você está passando, mas tudo que você está passando ainda vai ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Amém? Amém? Tudo que você está passando ainda vai ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Eu sofri traumas na minha vida, só que Deus curou muitos traumas da minha vida. E aí a gente passa outros traumas, né? Vai passando outros traumas, a gente vai passando algumas lutas, algumas afrontas. Alguns demoram mais tempo a curar, Deus demora bastante tempo a Deus curar, não é coisa de um dia para a noite, não, é anos. Só que chega uma hora que Deus nos cura. E aí quando Deus nos cura, Deus fala assim: você está pronto agora para eu te usar desta forma, porque você está curado, e agora você vai ser instrumento de cura nas minhas mãos, para curar a outros também. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o versículo 10 nos diz: depois que Jó, preste atenção nisso, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero
e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Se Jó, vamos pensar aqui, hipoteticamente, né? Se Jó não tivesse perdoado os seus amigos, ele teria sido abençoado? O texto vai nos falar que depois que Jó ora pelos seus amigos, o que significa isso? Significa que Jó perdoou. Significa que Jó não ficou com mágoa. Significa que Jó não guardou amargura. Significa que Jó não ficou olhando para as feridas que fizeram nele. Porque agora, gente, depois que você vê Deus, depois que você ouve a Deus, passa tudo, porque quem te cura é Deus. Aleluia. É Deus quem te cura. Aí você olha para o teu inimigo e você fala assim: eu não sou inimigo dele, ele é meu inimigo. Sabe o que eu vou fazer por ele? Eu vou orar por ele. Eu vou abençoar a vida dele, porque Jesus me ensinou isso. Para abençoar os que me maldizem, para abençoar aqueles que estão me perseguindo. Você sobe um nível em Deus. Igreja, é esse nível que nós temos que viver em Deus, amém? Amar e interceder pelos nossos inimigos, ao ponto de que até quem é inimigo seu, uma hora vai sentar na tua mesa, vai ser amigo de você de verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque você só vai ser plenamente abençoado quando você for plenamente curado e restaurado por Deus. Você só vai desfrutar de todo de Deus se Deus te curar por completo. Até Deus não te curar, até Deus não sarar feridas da tua alma, do teu coração, de você ver o Senhor se arrepender e falar assim: Senhor, eu não entendia. Amém. Mas agora eu entendo. Gente, e no fundo também o que? Era Satanás agindo por trás de tudo isso. Muitas vezes Satanás vai usar a boca das pessoas. O que você vai fazer? Você vai levar isso em consideração? Não, você vai ouvir o que Deus tem para falar e não o que Satanás tem para falar. Amém? Amém. Você será plenamente abençoado quando você decidir perdoar, romper com o passado, orar e abençoar aqueles que te feriram. Amém? Terceiro e último, você ainda não viu tudo o que o Senhor fará na sua vida. Terceiro e último, você ainda não viu tudo o que Deus fará na sua vida. Por que você não viu tudo o que Deus vai fazer na sua vida? Porque a sua vida ainda não acabou. Você está vivo? Então tem coisa para Deus fazer ainda na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então Jó se arrepende porque ele falou que não sabia. Jó perdoa seus amigos que o feriram, agora os abençoa. Jó ouvia falar muitas coisas de Deus, mas agora Jó vê Deus honrando com uma porção dobrada. Ele vê ao Senhor, ele perdoa, ele se arrepende, e agora Deus está dando uma porção dobrada para Jó. Você acha que Deus tem uma porção dobrada para te dar em alguma área da sua vida? E aqui eu não estou falando de bem material. Pode ser também. No caso de Jó foi o quê? Bens materiais, foi uma família restaurada, foi a sua vida espiritual restaurada. Eu quero dizer para você, em todas as esferas da sua vida, Deus ainda não te mostrou tudo o que Ele quer fazer na sua vida. Em cada área da sua vida, Deus tem algo novo para fazer. Amém? Amém. Quando Satanás, pessoas ou circunstâncias se levantarem para tirar algo de você, elas podem até tirar. Mas se for tirado, pode ter certeza que em algum momento Deus vai lhe dar uma porção muito maior e melhor do que você já teve um dia. Amém, igreja? Voltando aqui, eu não estou falando somente de bens materiais, eu estou falando de tudo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. A vida de Jó foi muito melhor no fim do que no começo. Jó passou por momentos difíceis, mas ele perseverou, e por perseverar, ele terminou melhor ainda. Tem uma frase que Deus me deu há uns anos atrás, que é assim: começando bem e terminando melhor ainda. Você começou bem com Cristo, você vai terminar muito melhor do que você começou. Amém, igreja? Glória a Deus.
Eu não sei o que Deus tem para a sua vida e para a sua história, mas aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Aquilo que Deus tem para a sua vida física, emocional, para o seu ministério, planos que você tem que colocar diante de Deus. Eu tenho certeza que, tem muitas pessoas aqui que a gente já viu que na vida profissional, o tanto que Deus já abençoou, o tanto que Deus já abriu portas para você, o tanto que Deus tem cuidado da tua vida, da tua história. Descansa em Deus, espera no Senhor, amém? Continua descansando em Deus. Sabe o que é triste? O que é triste é que muitas pessoas param no meio do caminho, porque ao invés de adorar como Jó, mesmo sem entender, elas murmuram, reclamam: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Elas param no meio do caminho. Mas você não vai parar no meio do caminho, amém? Você não vai parar no meio do caminho, amém, igreja? Você não vai ficar aí murmurando, se autocomiserando: ai, coitadinho de mim, ai, eu sou um coitado, porque a autocomiseração não vai te levar para lugar nenhum. Não adianta você ficar se autocomiserando: ai, eu sou um coitadinho, ai Deus, ai Jesus. Aí você vai para os outros e fala assim: ai, eu sou um coitado, eu sou uma coitada. E você começa a autocomiserar para as pessoas: ai, meu Deus, minha vida nisso é muito difícil, ai, minha vida financeira é muito difícil, ai, olha minha saúde e enfermidade. Gente, tem pessoas que são amigos de você, que vão orar por você. Você pode se abrir, né? Sim ou não? Sim. Agora é bom você ficar se autocomiserando para todo mundo? Não faça isso. Ou vão falar de você: tá vendo, uma pessoa só reclama da vida, e não sei o que, tal. Aí vão poder falar de você muitas coisas. Então não fique se autocomiserando. Não se coloque como coitado, sabe por quê? Primeiro, você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você foi chamado das trevas para a luz. Você é a luz do mundo. Você salva a terra. Você é filho de Deus. Você é herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus das bênçãos celestiais. Você é abençoado com toda a sorte de bênção celestial. Você é livre do pecado. Você é redimido do pecado. As amarras do pecado já não te prendem mais. Você é salvo em Cristo Jesus. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Você não foi chamado para ficar reclamando. Você foi chamado para adorar e louvar a Deus. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem que fazer então como Jó? Senhor, eu me arrependo, porque eu duvido que ninguém nunca murmurou aqui. Ou só eu que murmurei, né? Só eu. Né? Só eu que estou sem a asinha e a auréola na cabeça. É aquela espiritosfera, né? Em volta, assim, aquela luz. Só eu. Mas aí eu quero falar: Senhor, eu não estou entendendo nada, está difícil. Mas Deus, eu me projo no Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Eu me humilho debaixo da poderosa mão do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. 1 Pedro capítulo 5, 6. Versículo capítulo 5, versículo 6. Eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade, o Senhor tem cuidado de mim. Amém, igreja? Não adianta ficar reclamando, você tem que se humilhar diante de Deus, como Jó. Senhor, eu não entendia. Eu ouvia, mas não entendia. Mas agora que eu vejo, eu estou entendendo. E você vai ver o que Deus vai fazer, amém? E olha que interessante, aqui eu já estou caminhando para o fim, tá? A primeira filha de Jó teve o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Ken-Apuk. Quando a gente lê assim o nome do hebraico direto para o português, é esquisito, sim ou não? Se eu falar a tradução, vai ser esquisita também. Mas a tradução dos nomes no hebraico, e eles colocavam um nome com significado. Gemima significa pomba. O que Jó está querendo colocar esse nome na filha dele? Está falando assim: agora virão tempos de paz. A outra filha, Késia, perfumada. Passei por um momento difícil. Imagina Jó com ferida, fedendo. Mas agora, Senhor, o Senhor me deu uma Késia, uma filha também abençoada. Agora minha vida está perfumada, tem um novo aroma na minha casa, na minha vida. Terceira filha, Ken-Apuk, olhos esplendorosos. Senhor, eu olhava para a minha vida, não tinha nada de esplendor, mas agora eu também olho para essa filha esplendorosa, maravilhosa que o Senhor me deu, e eu posso olhar para a minha vida com um novo olhar também, um olhar de esplendor, de glória, de luz, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé onde você está? Nós estamos caminhando, você já pode ficar de pé. Se você vai lá em Jó,
18. Jó capítulo 29, versículo 18 diz assim: eu pensava, Jó falando que ele pensava, né? Morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Quando Jó está no momento de dor dele, de enfermidade, ele pensa assim: Senhor, eu pensei que eu ia morrer velhinho na minha casa. Eu pensei que eu ia viver muitos dias, Senhor, e eu estou aqui no fim da minha vida. Porque você acha que Jó, na situação que ele estava, você acha que ele queria viver? Ou você acha que ele pensou que a vida dele ia se prolongar? O que você acha? A pessoa não acabou. Ele fala assim: eu pensei que eu ia viver uma vida longa. Aí Jó já está falando assim: Senhor, minha vida acabou. Olha, todo esse sofrimento que eu estou passando na minha vida está no fim. Só que Jó, como eu disse, ele só tinha ouvido. Agora ele iria ver. Você está como Jó, talvez lá no meio do livro? Senhor, eu acho que eu vou viver, eu acho que eu vou desfrutar disso, mas agora já acabou, não vou viver mais isso, não tem mais como viver. Igreja, eu vou falar para vocês, tem momentos na vida que a gente olha assim e fala assim: meu Deus do céu, será que ainda eu vou desfrutar de algumas coisas na minha vida? Pastor Roberto, o senhor que a enfermidade como surgiu, o senhor pensou? Vamos ser sinceros. Pensa ou não pensa? Pensa, a gente fala assim, quando surge algumas situações para a nossa vida, a gente pensa assim: meu Deus, será que ainda eu vou conseguir ver isso? Né? Será que ainda vou conseguir ver Gabriel casar? Será que eu vou conseguir ver isso? Será que eu ainda vou conseguir desfrutar algumas coisas na minha vida? Falar que não passa dúvida, nosso coração passa. Mas aqui para Jó e para nós que estamos aqui nessa noite, o que diz aqui? Depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Ele pensou que ia morrer cedo, mas ele morreu em idade avançada, porque Deus restaurou a vida de Jó.